o que aconteceu com a família Camden depois que as câmeras pararam de gravar. Quase 30 anos após a estreia de Sétimo Céu, o elenco passou por escândalos, decepções, retornos e transformações dramáticas. Em 2025, alguns estão mais brilhantes do que nunca, enquanto outros desapareceram. Então, onde eles estão agora? Descubra. Stephen Collins, como Pastor Eric Camden. O pastor Eric Camden é a espinha dorsal moral do Seventh Heaven, pastor dedicado, pai compassivo e líder de uma família disfuncional de 7 filhos. Seu personagem exala uma autoridade calma, sempre dando conselhos, mas ao mesmo tempo lidando com suas próprias falhas humanas. Por mais de uma década, Eric personificou os ideais de valores familiares que atraíram milhões de espectadores para a série. No entanto, a carreira de Collins nunca foi tão estável quanto a de seu personagem. Inicialmente, após aparições em Star Trek, The Motion Picture e Tales of the Golden Monkey, ele teve dificuldade para sair da sua zona de conforto. Hollywood o via como um personagem simpático e bonzinho, mas essa imagem tornava praticamente impossível para ele assumir papéis mais sombrios e complexos. Em vez de estrelar, ele permaneceu em papéis coadjuvantes ou na televisão, quando o filme Sétimo Céu foi lançado em 1996. Collins finalmente ganhou fama. Mas isso também veio com uma maldição, rotulado por 11 temporadas. Como o pastor gentil de Camden, ele era criativamente limitado. Até séries como O Clube das Desquitadas lhe deram a chance de brilhar, mas nunca redefiniram verdadeiramente sua carreira. Em entrevistas, ele admitiu que interpretar o mesmo papel o esgotava, embora lhe trouxesse fama. Sua carreira entrou em colapso em 2014, quando uma gravação vazada revelou que ele havia admitido comportamento inapropriado com uma menor. Projetos foram cancelados. Refilmagens desapareceram. E Collins foi forçado a deixar Hollywood. O sucesso que deveria ser um divisor de águas em sua carreira tornou-se um fardo que o arrastou para um dos escândalos mais infames da televisão. Stephen Collins interpretou o pastor Eric Camden na série Seventh Heaven em 1996, aos 49 anos em 2025 ele terá 78 anos, e seu patrimônio líquido é estimado em 4 milhões, uma fração do que ele tinha no auge de sua carreira. Catherine Hicks, como Annie Camden, em Sétimo Céu. Annie Camden é a alma da família, a mãe que consegue manter tudo unido, mesmo quando a vida está desmoronando. Catherine Hicks dá vida a Annie com ternura e força, revelando uma mulher gentil e ferozmente protetora. No entanto, a carreira de Catherine é repleta de espinhos. Antes de se tornar a mãe da América, ela quase perdeu seu papel após um trágico acidente de carro. Em 1995, o acidente a deixou com uma lesão na coluna, e por meses ela se perguntou se conseguiria andar sem dor, quanto mais carregar uma série inteira. Na temporada final, enquanto os fãs a viam sorrindo como Annie, ela estava secretamente fazendo quimioterapia. Hicks foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial em 2006. E optou por manter a doença em segredo para não afetar o filme. Atrás das câmeras, ela lutou pela vida, demonstrando a coragem pela qual sua personagem é conhecida. Hollywood não é fácil. Hicks tem sido franca sobre o preconceito de idade que enfrenta, admitindo que depois de seus papéis em Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa e Chuck, os roteiros para mulheres com mais de 40 anos praticamente desapareceram. O perfeccionismo que a alimentava no set frequentemente a esgotava. Catherine Hicks interpretou Annie Camden no filme Sétimo Céu de 1996 aos 45 anos. Ela terá 74 anos em 2025 e se aposentará em 2023. Seu patrimônio líquido é estimado em 2,5 milhões de dólares.
Jeremy London como Chandler. Hampton. Chandler. Hampton não apareceu em todos os episódios, mas os fãs ainda se lembram dele como o interesse amoroso de Lucy. Um homem que tenta superar um passado difícil e recuperar a fé. Jeremy London trouxe uma ternura a Chandler que nos fez torcer por ele apesar das crueldades da vida. A vida real de Jeremy foi ainda mais turbulenta do que o passado de seu personagem. Depois que Mallrats lhe deu a chance de se destacar em 1995, sua batalha contra as drogas e o álcool saiu do controle. O que deveria ser um trampolim para um papel de destaque se transformou em anos de manchetes sobre prisões e internações em clínicas de reabilitação. A dor que ele suportava só piorava. Em 1996, ele foi espancado e roubado por estranhos em West Hollywood, o que o deixou com um ferimento na cabeça e transtorno de estresse pós-traumático. TEPT crônico. Manter a higiene tornou-se cada vez mais difícil, e nem mesmo uma temporada no Set the Heaven conseguiu apagar as sombras que o assombravam. Sua vida pessoal não era muito melhor. Seu casamento com Melissa Cunningham terminou em um divórcio amargo, repleto de disputas pela custódia do filho. Pior ainda, seu relacionamento com seu irmão gêmeo. Jason explodiu, em discussões públicas com cada um culpando o outro por alimentar seus vícios. Jeremy London interpretou Chandler Hampton no filme Sétimo Céu em 2000 aos 28 anos, em 2020. E ele tem 53 anos. Ainda luta contra o vício, e seu patrimônio líquido é estimado em apenas $500 mil. Lorenzo Bruno como David Camden. David Camden, irmão gêmeo de Sam, é a outra metade da dupla travessa que mantém a família Camden em alerta, assim como seus irmãos na vida real. Lorenzo Bruno participou da série Set the Heaven. Ainda criança crescendo na tela por 93 episódios da 5ª à 11ª temporada. No entanto, assim como seu irmão, Nicolás, a vida de Lorenzo sofreu uma reviravolta quando as câmeras pararam de gravar. Sua fama acabou cedo demais. Seus estudos terminaram em fracasso e ele lutou para construir uma carreira fora do show business. Sua frustração o levou a festas bebidas e decisões imprudentes que o moldariam até a adolescência. Aos 18 anos, ele já havia desenvolvido hábitos perigosos. Amigos relembram noites de apostas e excesso de velocidade, e em 2018 ele chegou a ser preso por furto. O outrora querido astro da televisão era agora apenas mais um jovem em busca de orientação em um mundo que parecia tê-lo esquecido após sua fama na infância. A tragédia aconteceu em 9 de fevereiro de 2020. Lorenzo perdeu o controle de seu Porsche 944 em alta velocidade em San Bernardino e colidiu com um caminhão. O acidente o deixou morto no local aos 21 anos. Uma dolorosa lembrança do destino que também se abateu sobre seu irmão gêmeo. Stephen Collins descreveu sua morte como a perda de mais um filho. Lorenzo Bruno interpretou David Camden no filme Sétimo Céu de 2000 com apenas 2 anos de idade. Ele faleceu tragicamente em 2000 e 20 aos 21 anos com um patrimônio líquido de aproximadamente $50 mil, em grande parte devido ao seu legado cinematográfico e ao apoio da família. Rachel Blanchard como Roxanne Richardson, uma policial confiante e pragmática, que entrou o Sétimo Céu. Ela me impressionou imediatamente. Na tela, Roxanne era ousada e destemida em expressar sua opinião, especialmente quando se tratava de seu amante. Martin, ela era um símbolo de força e independência, trazendo uma energia revigorante aos últimos anos da série. Mas por trás dessa imagem ameaçadora estava a vida real de Rachel Blanchard, muito mais frágil do que qualquer um poderia imaginar, sob as luzes e os tapetes vermelhos. Ela travou silenciosamente algumas das batalhas mais sombrias de sua vida, após seu papel inovador.
Inconsciente, Rachel desafiou os implacáveis padrões de beleza de Hollywood. A pressão constante para manter uma silhueta esbelta tornou-se insuportável. No final dos anos 2000, sua obsessão por manter uma imagem perfeita evoluiu para um grave transtorno alimentar. Em 2010, ela foi hospitalizada após anos se forçando a vomitar para manter o peso. Mais tarde, ela confessou em entrevistas que se sentia presa à indústria, com medo de que ganhar alguns quilos pudesse acabar com sua carreira. Sua admissão chocou os fãs que sempre a consideraram radiante e confiante. Mas suas lutas não começaram aí. Em 2005, Rachel sofreu um grave acidente de bicicleta que poderia ter acabado com tudo. Ela quebrou a perna e sofreu um ferimento na cabeça, deixando os médicos duvidando que ela voltasse a tocar. A recuperação foi longa, dolorosa e emocionalmente desgastante. Durante meses, ela lutou contra o medo e a dúvida, temendo que a garota que um dia iluminou a tela nunca mais voltasse. Quando finalmente apareceu diante das câmeras, ela não era mais a mesma pessoa. O trauma a mudou, deixando cicatrizes invisíveis. Sua vida pessoal também foi marcada por turbulências. Seu casamento com o Major Kirkby ruiu em 2015 após anos de tensão, discussões e uma difícil batalha pela custódia do filho osso. Os problemas financeiros do casal só agravaram as feridas. Rachel admitiu que seu gosto por compras e seus maus hábitos de consumo a levaram a se endividar, adicionando mais uma camada de estresse a uma vida já decadente. No entanto, apesar de cada contratempo, Rachel encontrou uma maneira de se recuperar. Ela reconstruiu sua confiança, priorizou sua saúde mental e, gradualmente, voltou a atuar. Hoje, em 2025, aos 49 anos, Rachel Blanchard continua trabalhando no cinema e na televisão, especialmente magia, com um patrimônio líquido estimado em 1,5 milhão. Ela pode não viver a vida glamourosa que as pessoas imaginam, mas encontrou algo muito mais precioso: a paz. Sua jornada da autodestruição à recuperação é um lembrete de que a verdadeira força não está na perfeição, mas em enfrentar as tempestades que a vida nos impõe e encontrar a coragem para seguir em frente. George Stults, como Kevin Kincaid, um nome que sétimo. Céu, os fãs jamais esquecerão. Como o policial durão, porém gentil, que se casou com Lucy Camden. Kevin rapidamente se tornou um dos personagens mais queridos da série. Os espectadores admiravam sua força silenciosa, sua lealdade e a calma que ele trazia à caótica casa de Camden. Na tela, ele personificava estabilidade e devoção. Mas por trás dessa aparência elegante estava a vida de George Stults, cheia de reviravoltas inesperadas e desafios dolorosos que quase o destruíram mais de uma vez. Antes de George encontrar a fama, seu coração pertencia ao futebol. Ele sonhava com uma carreira profissional e era considerado um dos jogadores mais promissores da época da faculdade. No entanto, em 1998, uma tragédia o atingiu. Um grave ferimento na cabeça, sofrido durante uma partida, o deixou com um transtorno de estresse pós-traumático, TEPT e ansiedade crônica. Foi um golpe devastador para um jovem cuja vida girava em torno do esporte. A dor física diminuiu com o tempo, mas as cicatrizes emocionais nunca cicatrizaram de verdade. Seus sonhos no futebol foram destruídos para sempre, forçando George a recomeçar do zero. A atuação entrou em sua vida quase por acidente. Uma forma de lidar com a situação, se expressar, encontrar significado. Hollywood lhe ofereceu um novo começo e por um tempo pareceu que ele havia encontrado paz, mas o destino continuou a testá-lo. Em 2010, George sofreu uma grave lesão na perna durante uma viagem de esqui. Os médicos o alertaram que ele poderia nunca se recuperar totalmente, e o medo de perder outra carreira o perseguiu por meses.
sessões de terapia intermináveis, noites sem dormir, e a incerteza quase o levaram à beira do abismo. Em 2012, seu casamento com Charlotte Wakefield ruiu. Um evento doloroso e público repleto de rumores e acusações. Embora as acusações de violência doméstica tenham sido posteriormente retiradas, o impacto emocional foi imenso. A carreira de George estagnou, os testes de elenco foram interrompidos. Por um tempo, ele desapareceu completamente do radar de Hollywood. No entanto, fiel ao seu antigo papel, George perseverou. Em 2025, aos 50 anos, George Stultz continua sua recuperação. Ele participou de participações especiais em programas como Localizador e redescobriu sua voz criativa por trás das câmeras. Seu patrimônio líquido gira em torno de $1 milhão, modesto para os padrões de Hollywood, mas cada centavo simboliza sua resiliência e sobrevivência. Ele pode não ser mais a estrela em ascensão que já foi, mas sua história prova que mesmo quando os sonhos desmoronam, algo belo ainda pode ser reconstruído a partir dos pedaços. Beverly Mitchell, como Lucy Camden. Lucy Camden é o coração emocional de Set. The Heaven. Doce, sempre disposta a ajudar e sempre querendo ser levada a sério. Sua personagem cresce na tela como a terceira filha dos Camden, enfrentando histórias que refletem os altos e baixos da vida real de um adolescente. Mas interpretar Lucy também teve um preço alto. Mitchell admitiu frequentemente que o peso emocional do drama de Lucy, o ciúme, a mágoa e as lágrimas constantes afetaram sua saúde mental. No final da adolescência, ela sofria de ansiedade social, temendo não ser boa o suficiente, mesmo estrelando uma das comédias familiares mais populares. Sua vida pessoal trouxe uma tristeza ainda maior. Em 2018, após dar à luz 2 filhas, Mitchell sofreu um aborto espontâneo 5 meses após o início da gravidez. Quando nasceu seu terceiro filho, um menino, ela entrou em depressão e precisou de terapia para lidar com o luto. Ela corajosamente compartilhou sua história publicamente na esperança de que isso ajudasse outras mães a se sentirem menos sozinhas. Houve obstáculos ao longo do caminho, incluindo sua separação pública do marido, Michael Cameron, que virou manchete em 2020. Apesar dos desafios, Mitchell perseverou encontrando novos trabalhos em filmes de Natal e co-apresentando o podcast Catching Up with the Camden enquanto se reconectava com sua família na TV. Beverly Mitchell interpretou Lucy Camden no filme Sétimo Céu em 1996, com apenas 15 anos. Em 2025, ela tem 44 anos, é mãe de 3 filhos e tem um patrimônio líquido estimado em $2 milhões graças aos seus papéis em Sétimo Céu e papéis posteriores como A Vida Secreta de uma Adolescente Americana. Nicholas Bruno, como Sam Camden. Você provavelmente se lembra de Sam Camden, um dos gêmeos travessos que trouxeram risadas e caos para a casa dos Camden. Ao lado dos irmãos, Nicholas Bruno interpretou o papel com inocência e charme, crescendo diante de milhões de pessoas. No entanto, a história de Nicholas tomou um rumo trágico quando as câmeras pararam de gravar. A fama chegou cedo demais. Ele era apenas uma criança quando a série começou e, após o fim, teve dificuldades para encontrar estabilidade. Suas tentativas de seguir a carreira de ator fracassaram, deixando-o com papéis coadjuvantes e uma pressão crescente para corresponder à fama da infância. Ao entrar na adolescência, o álcool se tornou sua válvula de escape. Aos 17 anos, ele teve problemas com a lei por dirigir sem carteira. Amigos admitiram mais tarde que ele bebia, regularmente mascarando o fardo de crescer sob os holofotes que desapareceu rápido demais. O pior aconteceu em 2019. Enquanto dirigia bêbado na rodovia 100, Nicholas perdeu o controle de seu SUV Infiniti e bateu em uma árvore. Com apenas 19 anos, sua vida chegou ao fim, deixando sua família, amigos
e ex-colegas de Elenco em Choque. Beverly Mitchell descreveu sua morte como uma perda irreparável. Nicholas Bruno interpretou Sam Camden na série de TV Sétimo Céu em 2000 com apenas 2 anos de idade. Ele faleceu tragicamente em 2019 aos 19 anos, com um patrimônio líquido estimado em menos de dólares. 100 mil em grande parte proveniente de heranças e do apoio da família na série. Jessica Biel como Mary Camden. Mary Camden é a filha mais velha, ousada e rebelde, uma estrela do basquete que discorda dos pais e se recusa a ser a Camden perfeita. Jessica Biel confere a Mary uma personalidade ao mesmo tempo crível e imprevisível, mas por trás desse sucesso existe um escândalo. Em 2017 anos, Biel posou de topless para a revista Gear, tentando romper com sua imagem inocente e pura. A reação negativa foi imediata. Fãs conservadores se revoltaram e os produtores da série Set the Heaven a retiraram do elenco principal. O que parecia ser o fim de sua carreira a forçou a se redefinir. Mesmo enquanto construía sua carreira em Hollywood, ela sentia uma pressão imensa. Em 2004, ela revelou que lutava contra um transtorno alimentar decorrente de sua necessidade constante de parecer perfeita. Filmes como O Massacre da Serra Elétrica e O Ilusionista a catapultaram para a fama, mas a portas fechadas. Biel lutava contra suas próprias inseguranças. Seu casamento com Justin Timberlake aumentou a tensão em sua vida pública, embora o casal tenha se casado em 2012. Em 2019, rumores de infidelidade quase levaram à separação. Eles superaram a tempestade e criaram 2 filhos, Silas e Phineas Biel. No entanto, admite que a pressão cobrou seu preço. Jessica Biel interpretou Mary Camden no filme Sétimo Céu de 1996, quando tinha apenas 14 anos. Em 2025, ela terá 43 anos ainda atuando e produzindo projetos como Candy no Hulu, e seu patrimônio líquido é estimado em 20 milhões de dólares. Barry Watson, de Matt Camden. Matt Camden é o filho mais velho responsável que luta para equilibrar independência e lealdade familiar. Barry Watson confere ao personagem uma combinação de charme e sinceridade que faz de Matt um dos personagens mais queridos da série. No entanto, a carreira de Barry é marcada por desafios muito maiores do que aqueles que Matt enfrenta nas telas. Após o sucesso de Sétimo Céu, seguido por Ken O'Brien e Samantha, o mundo de Barry desabou em 2008 quando ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. A quimioterapia o forçou a abandonar a carreira de ator e o medo de morrer jovem o perseguiu mesmo após a remissão. Em 2017, o câncer retornou e com ele veio a depressão. Barry admitiu publicamente que o ciclo de tratamentos, cirurgias e incertezas o deixou aterrorizado e exausto. Mesmo assim, ele perseverou, usando sua posição para encorajar outros a continuarem a luta, embora admitisse que muitas vezes se sentia destruído por dentro. A pressão de Hollywood não ajudou. Durante o auge de sua carreira em Sétimo Céu, Watson se exauriu com cafeína e excesso de trabalho até sua saúde piorar. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, seguido por disputas pela custódia, antes de encontrar estabilidade com a atriz Natasha Gregson Wagner, e sua filha Clover. Barry Watson interpretou Matt Camden no filme Sétimo Céu de 1996 aos 22 anos. Em 2025, ele teria 51 anos, ainda estrelaria programas como Heart of Dixie e The Gossip Girl Reboot. E teria um patrimônio líquido estimado em 3 milhões de dólares.